todos aí da audiência da Associação Nacional de Vítimas de Tortura Psicoeletrônica. A gente está começando agora mais uma entrevista, na nossa jornada de entrevistas. Tivemos a primeira entrevista que está aqui no canal, temos a playlist de entrevistas, foi com o senhor Valdemir de Oliveira, embaixador do Target de Direitos no Brasil, e agora vamos à nossa segunda entrevista, que com muita alegria, muita satisfação, foi entrevistado o senhor Frederico Granisso, Fred Granisso, que é filósofo, PhD em filosofia, e é um indivíduo-alvo também. Vou apresentar aqui uma introdução breve aqui do seu currículo, do Fred Granisso. Ele é mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em ciências sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, tá? Rapidamente, em relação à sua formação acadêmica, ele que é filósofo, doutorado em filosofia, 2013 a 2017, pela UFRJ, teve um período aí na França, em Lyon, na França, exercendo esse doutorado, cuja seu trabalho, sua tese foi a ética neopragmática de Richard Horty, uma crítica ao antiteoricismo na concepção do pensamento fraco. Em 2017. Entre 2010 e 2012 ele fez mestrado, o mestre em filosofia pela UFRJ. O seu trabalho aí acadêmico foi uma leitura hortiana do pragmatismo de Friedrich Nietzsche, foi em 2012, e 2008 teve a sua graduação em ciências sociais. Além disso, ele fala, além do português, espanhol, inglês e francês fluente, e além disso também teve um período aí na Rússia, o RUDN University na Rússia, que ele tem também aí a sua formação básica intermediária no russo. Então, ou seja, eu estou falando de uma pessoa, um filósofo, PhD do mais alto calibre intelectual, que é um indivíduo-alvo, portanto vai fazer a sua leitura acerca do Gang Stalk, da tortura psicoeletrônica. Então deixei vocês aí com a entrevista com o senhor filósofo, senhor Fred Granisso. Um abraço. Temos aí a gravação de um vídeo. Agradecer o convite do pessoal da Associação Salto Quântico, que me convidou para gravar esse vídeo. Seria uma entrevista e a gente acabou que preferiu fazer uma entrevista mais composta, Algumas questões foram enviadas. Agradecer ao Vinícius Rodrigues pelo convite. Vinícius Rodrigues, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E as questões foram enviadas pelos companheiros da associação. E aqui eu vou tratar de algumas questões que foram propostas. Primeiramente, conforme a proposta, queria me apresentar, me chamo Frederico Granisso de Faria. Frederico Granisso de Faria, professor de filosofia, sociólogo, mestre, doutor em filosofia, formado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, fiz a minha graduação, o mestrado e o doutorado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um período de sanduíche na França, quer dizer, intercâmbio, na França, meu doutorado. Defendi minha tese na área de filosofia sobre ética relativista, as dificuldades de você elaborar uma ética num contexto relativista ou numa aceitação do debate relativista que tem seus pontos fortes no questionamento da ideia de verdade. Então, supondo um relativismo em ideias, que é diferente do relativismo da física do Einstein, que seria o relativismo epistemológico. Supondo relativismo epistemológico, como seria possível e que tipo de ética seria possível? E escrevi minha tese sobre isso. O título da tese é A Ética Neopragmatista de Richard Horty, uma crítica ao antiteoricismo na concepção do pensamento fraco, que é uma tese que trata dessa questão, onde eu defendo ali a possibilidade de você ter ética e defender a sua ética, a sua proposta humana, enquanto uma proposta não necessariamente fundamentada numa ideia de verdade absoluta. Então, aceitando as premissas do relativismo epistemológico sem verdade,
é possível propor o que você acha melhor para a comunidade. E eu acho que é mais ou menos isso que nós fazemos desde que começamos esse diálogo, desde que a comunicação através da palavra e da expressão, mas antes disso, com as ações, com as atitudes, com respeito, o ser humano já faz. Ele propõe, apesar de não necessariamente ter uma convicção plena e certa sobre todas as verdades do universo. Ele propõe baseado na sua realidade. E baseado na sua realidade, ele propõe o que considera o correto, né? Então, não há problema nenhum, não há contradição nenhuma, é possível. Foi essa a minha proposta na minha tese, né? Na discussão da minha tese. Sou sociólogo, sou do movimento social, tenho pessoas do movimento marxista na minha família, e movimento de professores, por exemplo. Temos muitos professores na família que reivindicavam aí a qualidade da educação pública e o seu salário, essas coisas que os profissionais reivindicam para ter qualidade de vida, e também tendo em vista a qualidade da educação passada para a população, principalmente quando são professores de escola pública. Segui esse caminho, optei pela sociologia. Na época do meu vestibular, eu desisti do caminho da economia, do dinheiro, e pensei na possibilidade da gente discutir a sociedade para que ela fosse melhor. Na época era um jovem romântico, como todos os jovens, e romântico no sentido estrito da palavra, que seria a ideia do movimento romantista, da crença na imaginação humana, na crença, e também no sentido corriqueiro de romântico, né? Sem ingênuo, quer dizer que... Então, mas não muito ingênuo, né? Eu já fazia parte do movimento social, já fazia parte do movimento estudantil, já fazia parte do Grêmio, da unidade de ensino descentralizado do Cefet Campos, a UNED, e na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E ali a gente trabalhava com questões da qualidade do ensino público, qualidade da merenda escolar e também transporte público para os jovens na cidade, que sempre foi uma questão entre os jovens, né? Entre os jovens não, na política municipal. Então optei por um trabalho de doação para a questão pública, para a causa pública, e trabalhei com movimentos sociais próximos ao que hoje se considera o anarquismo, ou até movimentos comunistas, apartidários, movimentos bastante radicais, com os quais eu tive contato, embora eu pessoalmente nunca tenha participado, entrado completamente. Eu fiz muitos estudos e trabalhei junto com alguns desses movimentos nas questões concretas dos estudantes no Grêmio Estudantil, no segundo grau. E depois vinha fundar, junto com os companheiros da UENF, Universidade Estadual de Fluminense da Raci Ribeiro, fundamos pela segunda vez um DCE, um Diretório Central Estudantil, que já havia sido fundado, mas que havia sido desmantelado e que foi refundado. E dessa vez eu tive a oportunidade de participar. Fundamos esse Diretório Central Estudantil novamente, com o mesmo nome do diretório anterior, o Diretório Central Estudantil da UENF, o Diretório Central Estudantil Apolônio de Carvalho, onde eu tive a oportunidade de trabalhar ali junto com os estudantes por 5 anos, e tivemos muitas conquistas. Conquistamos um restaurante universitário, políticas públicas para a universidade, para a qualidade do ensino, reajuste salarial para os nossos professores, sempre participando do movimento social. Conquistamos muitas coisas para os estudantes, e além de organizações culturais, festas, atividades desse tipo, sempre mantendo o apartidarismo que a gente achava que era importante no movimento estudantil, porque a gente via em muitos movimentos estudantis que perdiam o caminho do apoio às causas públicas e sociais dos estudantes, e concretas, imediatas, necessárias, em nome de uma reivindicação política ali, eleitoral, de 4 em 4 anos, para fazer candidatos. Então a gente tinha esse movimento bem romântico, bem autêntico, e que teve as suas qualidades porque se manteve um movimento orgânico, e se manteve um movimento que teve muito sucesso, graças a Deus, e que conquistou muita coisa sem precisar fazer essas articulações, mas sempre fizemos articulações a nível pontual e nunca a nível institucional. Mas sim articulações em torno das bandeiras, com todos aqueles que tinham reivindicações para a educação pública, certo? Então a gente apoiou esses discursos que vinham ao encontro, né, dos nossos discursos, e
e as nossas compreensões, né, e estudando e participando junto com os outros companheiros, né. Então foi uma vida de dedicação solidária, uma vida de trabalhos voluntários, e depois a filosofia, sempre tendo em perspectiva aí a discussão social, né. Pois bem, em 2013, né, a pergunta é quando a gente se tornou alvo de tortura, fomos alvos de perseguição política, por quê? Né? Então pergunta-se aí, target indivíduo, eu não gosto muito desse termo, o Vinícius Rodrigues vai fazer aí as observações dele para esclarecer esse debate com um pouco mais de qualidade, tenho certeza que ele vai fazer uma boa edição, espero que sim, e nessa edição ele vai explicar mais ou menos o contexto dessas questões que eu estou tratando aqui. Primeiro uma apresentação e agora desde quando eu sou target individual, eles chamam de target individual, é um termo que eu acho que é um eufemismo que reduz a ideia do torturado, né? Porque eu acho que nós somos tão torturados quanto foram torturados durante a ditadura, tão torturados quanto os judeus foram torturados durante o Holocausto. Eu, pessoalmente, sou torturado há 10 anos, mais de 2.000 sessões de tortura aplicadas contra mim, somente contra mim, e conheço outros companheiros aí que reivindicam e que sofrem de maus semelhantes ou até piores. Então, eufemismo, nós não temos necessidade desse eufemismo, né? Eu comecei a ser vítima desses poderosos, dessa elite, durante as manifestações de junho de 2013, né? Então, vou só dar uma paradinha para ver se está tudo certo aqui com a filmagem. Tudo certo. A filmagem segue corretamente. Começamos a ser vítimas, então, em 2013, correto? Na verdade, em 2013, nós organizamos uma grande manifestação contra o aumento das passagens de ônibus. Quem lembrar vai lembrar das jornadas de junho, foi em junho de 2013, e nós estávamos ali participando junto com os estudantes de forma totalmente cidadã, totalmente civilizada. Eu, pessoalmente, jamais taquei pedra num ser humano, jamais agredi um ser humano, muito pelo contrário. Nós vimos organizando manifestações aí desde 2010 contra o aumento nas passagens de ônibus, que eram aumentos ilegais, porque eram aumentos feitos acima da inflação e contra a lei do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, esses aumentos, eles não se sustentavam nem do ponto de vista jurídico, quem dirá do ponto de vista social de uma população pauperizada, uma população pobre que já tinha dificuldade para comprar sua alimentação, e as empresas de ônibus, né, o monopólio das empresas de ônibus, achavam justo aumentar o preço das passagens acima da inflação, quer dizer, um absurdo, reduzindo aí a quantidade de dinheiro da população. E reduzindo a quantidade de dinheiro da população, reduziria emprego, aumentando o desemprego, nós teríamos mais violência na sociedade, mais pobreza, mais fome, mais miséria, mais carestia, mais esmola, mais gente morando na rua, e assim sucessivamente mais dor entre os jovens e entre a população. Pois bem, fizemos essas manifestações em junho de 2013, muito justas e de forma muito justa, e sempre fomos reprimidos pela polícia de forma bárbara. Como todos sabem como a polícia funciona no Brasil e no mundo, a polícia é usada para agredir pessoas que reivindicam direitos, mesmo quando são os mais básicos, mesmo quando são direitos justos e mesmo quando são direitos, reivindicações de reajuste e assim sucessivamente. Muito bem. Por esse motivo, os jovens se rebelaram contra a polícia e fizeram manifestações intensas que conquistaram a redução da passagem de ônibus. Eu, pessoalmente, graças a Deus, nunca precisei entrar em conflito com ninguém, nunca briguei com nenhum ser humano na minha vida. Puxa, algum garoto que eu já tenha tido alguma discussão na escola quando eu era criança, eu não me lembro de dar um soco numa pessoa, jamais. Então, assim isso me mantive até o momento, apesar das agressões que nós sofremos, porque são agressões com armas remotas. Então nós temos aí essa característica de que a tortura foi aplicada em nós a partir de 2014 com armas remotas. Tem crença de que essa tortura se deve a uma perseguição política em decorrência da nossa luta ali contra o monopólio dos transportes na cidade do Rio de Janeiro, contra a baixa qualidade, o aumento das passagens e em reivindicação da educação popular. Com o caminhar desse vídeo, a gente já vai perceber que nós temos aqui um debate de uma qualidade distinta, com a edição correta que o Vinícius Rodrigues vai fazer do vídeo, a gente vai conseguir chegar nesse ponto aqui. Esse é um debate com uma qualidade distinta que tem a ver com a questão da educação pública. O que eu percebi na minha carreira de professor e educador, né, hoje doutor em filosofia pela FRJ,
é que nós temos aí um descaso com a educação pública, muito pelo contrário, um projeto de destruição da educação pública. E vimos aí no último governo muito distrato contra a educação pública, os professores sendo chamados de vagabundos, as universidades públicas sendo atacadas por discursos do presidente da República, dizendo que nas universidades públicas, e seus correligionários, os seus partidários, dizendo que nas universidades públicas as pessoas não estudam, que as pessoas são vagabundas, que as pessoas se drogam. Puxa vida, não é verdade. Nós éramos e nós somos a referência educacional do país, e nós trabalhamos com o que há de melhor. Trabalhamos de forma solidária, entrando em contato com todos os jovens, sempre trabalhamos aceitando todos os jovens dos nossos movimentos sociais, e trabalhávamos com os pobres, trabalhávamos com todos os movimentos estudantis, e quem me conhece sabe que sempre estive disposto ao diálogo com todos os setores da sociedade. Então não é verdade que nós seríamos, ou que na universidade pública você tem pessoas aí de baixa qualidade, que sem compromisso. Muito pelo contrário, se fosse verdade, não passaria no vestibular. Porque todos tentam vestibular, e só aqueles que conseguem passar são aqueles que tiveram aí condições, é óbvio, condições econômicas, sociais, que também permitem isso, e nós fazemos uma crítica a isso dentro da universidade pública, onde fazemos a melhor crítica a esse tipo de questão. E, quer dizer, a universidade pública ela é tão interessante que ela é ela própria que faz a crítica a si mesma, sempre fez, e a gente sabe que nós precisamos, para melhorar, nós precisamos de mais vagas, mas não só mais vagas, é preciso que haja mais qualidade no ensino, através de reajuste salarial dos professores, anual, tem que ser mantido, o professor não pode perder capacidade de compra com seu salário, e a qualidade do ensino também depende da infraestrutura, que é muito abandonada pelos governos. Então é necessário um maior investimento na educação. Sempre foi feito esse debate na educação, e nós sempre recebemos aí agressão da polícia, das polícias militares aí, e isso é assim no mundo todo, porque a nossa elite não tem interesse na educação. Não tem interesse na educação porque nós alcançaríamos um nível de consciência que nos permitiria ver aspectos sociais e ver que determinados debates não são ridículos, não são engraçados, são debates necessários para o desenvolvimento social. Com o passar do tempo, isso vai se tornando mais claro. Sociedades sérias vão investir nas pessoas que têm interesse nesse debate social. Sociedades sérias vão investir nessas pessoas para que essas pessoas possam fazer o debate social, registrar, conforme nós fazemos dentro das universidades públicas, registramos na forma de trabalhos de monografia, trabalhos de dissertação, trabalhos de tese. Esses trabalhos são fixados em bibliotecas e até em bibliotecas virtuais para que outros pesquisadores possam fazer essa análise, e que para que o debate avance e para que nós possamos ter um diálogo franco com a comunidade. Por isso que eu trabalhei muito com o aspecto da extensão, tive projeto de extensão dentro da favela, trabalhei com moradores de rua, depois no Rio de Janeiro, trabalhei com pessoas sem terra, sem teto, pessoas que passavam todo tipo de dificuldade, inclusive estudantes da universidade que não tinham acesso ao alimento, e por isso nós lutamos pelo restaurante universitário, hoje restaurante universitário Cícero Guedes, que foi fundado na Universidade Estadual do Norte Fluminense em Ribeiro, a partir da luta do Diretório Central Estudantil Apolônio de Carvalho. Muito bem, em torno de todas essas questões de democratização do acesso à educação, nós percebemos aí ao longo do nosso serviço à educação pública, feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação ao povo brasileiro, nós percebemos, e também, é óbvio, né, porque acreditamos que essa é a única forma de sermos felizes, não só individualmente, mas enquanto grupo, nós percebemos a importância da educação, e percebemos também que há grupos que têm interesse contrário à educação, porque dependem da desarticulação dos movimentos sociais da população para manter o seu poder. Estes grupos eles oferem lucros econômicos com os quais eles compram prazeres pessoais e eles têm interesse nesses prazeres pessoais, e além de ter interesse nesses prazeres, é dinheiro, né? Isso aí todo mundo entende. Além de ter interesse nesses prazeres pessoais, eles também têm interesse no mantenimento do poder nessas articulações formadas, fraternidades e grupos articulados que guardam o poder há muito tempo. Então eu percebi que nós temos aí uma elite que tem compromisso com a desarticulação dos movimentos sociais. Essa elite se fortalece de tempos em tempos, se enfraquece de tempos em tempos, dependendo da necessidade social. Por quê? Isso há uma dialética nisso. Há uma análise dialética desse ir e vir da educação na sociedade a partir dos interesses das elites e dos interesses de classe. Quem melhor fez essa análise chama-se Karl Marx, que é um filósofo aí destratado pelas pessoas que não leem e não compreendem a importância do pensamento desse autor.
Nos momentos em que a extrema-direita ou o pensamento contra a educação avançam, nós temos aí um aumento na criminalidade, seja criminalidade doméstica, seja criminalidade social, e isso atrapalha o desenvolvimento social, inclusive para a direita, porque atrapalha o funcionamento social de um modo geral. Por outro lado, a direita também não gosta do movimento social articulado, porque isso pode gerar uma base para a democracia e por isso ataca os movimentos sociais e inclusive alguns elementos dessa elite investem em terrorismo para poder manter a população desarticulada. Existem vários tipos de terrorismo, mas é nisso que nós estamos colocados. Então o que nós percebemos aí? Percebemos que nós estamos num looping, onde as coisas são discutidas e rediscutidas eternamente, porque não há compromisso com o mantenimento da educação, com a qualidade da educação. Nós que trabalhamos com a educação vemos isso com muita clareza e qualquer trabalhador pode ver também. Então, além da tortura e da perseguição política aplicada contra algumas pessoas, né, nós temos aí o elemento do terrorismo. Algumas pessoas às vezes não sabem por que são agredidas. O terrorismo trata-se de uma metodologia de controle social aplicada por estados terroristas, pelos estados terroristas, e esses estados terroristas eles agridem a população numa determinada quantidade específica para assustar, aterrorizar a população, impedir as articulações sociais. 2. Promover a segregação social, racial. Né? Então a violência urbana por muito tempo foi usada no Brasil para impedir que as pessoas saíssem às ruas, para impedir que as pessoas se conhecessem, para impedir a vida em comunidade. Além disso, nós vemos aí o terrorismo sendo aplicado como perseguição política contra indivíduos que alcançam um determinado nível de consciência que existe, que é possível e que depende do compromisso de uma história de vida específica e que pode facilitar aos seus amigos e aos seus colegas a compreenderem determinados aspectos da nossa vida, ou da nossa forma de viver, da nossa realidade, como dizem por aí, embora eu não goste muito desse termo realidade, porque, como já disse, trabalho com a ideia de relativismo. Pois bem, quando esse terrorismo é aplicado contra esses elementos que são referência na consciência social, na consciência coletiva, é perseguição política. Quando esse terrorismo é aplicado em elementos avulsos na sociedade, sem um levantamento de quem são essas pessoas, mas como forma de agressão contra inocentes, a troco de nada, sem nem interesse econômico de roubar essas pessoas, às vezes, é terrorismo. É só terrorismo. Hoje, o holocausto que nós estamos vivendo aí com centenas, milhares de vítimas de armas de tortura remota, de levar a tecnologia, tortura empreendida por uma elite econômica e estranhamente convivente, aceita pelo Estado, por todos os estados, aceita a tortura sendo aceita pela mídia e essas pessoas, essa população, esses jovens vivendo aí sem nem ter acesso a um BO, um boletim de ocorrência. Então nós acabamos aí cedendo a todo tipo de reflexão. As pessoas falam em teoria da conspiração, que é engraçado, porque na verdade o que não é conspiração nessa sociedade? O que não seria? Pois tudo se enquadra em conspiração. Se você ler o Nietzsche, você vai perceber que tudo é um debate sobre o poder. A questão então não é se é uma conspiração ou não. Aí se a gente voltar para o Marx, a gente vai pensar que eu estou aqui para um debate sobre o poder. Eu quero poder. Eu quero poder controlar o mundo. E todos querem o mesmo. A questão que nós devemos nos colocar é a seguinte. Esse debate é educacional? Ele dá algo para você? Ele promove a reflexão crítica acerca de um tópico? Promove um aspecto educacional? Ou ele é feito de forma enviesada, escondendo aspectos da realidade para tratar você como uma massa de manobra? Ora, se nós formos tratar como questão de massa de manobra, antes da esquerda nós teríamos as telenovelas, a publicidade, o telejornalismo barato de uma elite burguesa corrompida que passa notícias de forma alienada, sem debate crítico, sem questão social, sem questionamento sobre a vida dessas pessoas, como essas pessoas chegaram a se tornar criminosas.
se é que se tornaram criminosos. Inclusive aí eu queria fazer uma distinção entre crimes, porque nós aqui, a partir desse debate, nós podemos compreender o seguinte: existem dois tipos de crimes que são muito importantes de serem distintos e que devem ser distintos no campo jurídico também. Um é o crime que se faz pela elite, que já possui o poder, contra os pobres. O crime de perseguição, o crime, às vezes, cometido pela polícia, às vezes a mando do governador do estado, reprimindo uma manifestação de forma agressiva, agredindo trabalhadores que reivindicam uma coisa justa, como, por exemplo, um reajuste salarial. Então, esse é um tipo de crime pernicioso para a sociedade. O outro tipo de crime que nós podemos distinguir, que eu estou propondo essa distinção, seria um crime popular. O crime popular seria um crime de um sujeito que nem está organizado, não tem gangue, ele não está organizado em nada, ele perde a cabeça e faz uma merda a qualquer momento da sua vida ali, briga, qualquer coisa, pá, isso acontece, né? Mata. E esse sujeito fez uma coisa errada, mas a gente não precisa... A mídia reproduz esse conceito de crime, porque, na verdade, o objetivo é penalizar esse sujeito. Porque os criminosos que estão articulados em fraternidades, que estão articulados em agências de inteligência, que atacam a população pobre, que atacam trabalhadores, que atacam pessoas inocentes, pessoas incapazes de se defender de forma covarde, com elevada tecnologia, crime de terrorismo de Estado, está institucionalizado. É promovido por prefeituras, governos de Estado, governos federais, exércitos. Agora, o crime do trabalhador fudido, solto, sem quadrilha, sem nada. Uma pessoa que rouba um pão, uma pessoa que assalta uma carteira. Quando está desarticulado e faz isso pela sua necessidade, não é? Em alguns casos ele até está articulado, mas é uma articulação ínfima, a nível de bairro, 2 ou 3 comparsas. Enquanto, por outro lado, nós temos aí associações de fraternidades nacionais, fraternidades internacionais, corrompendo a educação, corrompendo a política, e que são crimes muito mais perniciosos. Então a sociedade vai ter que encontrar formas de punir esses crimes que impedem a democracia, e vai ter que encontrar formas de resolver os problemas desses trabalhadores que tiveram a democracia negada, que tiveram sua qualidade de vida negada. É uma negada mesmo, não é isso? Porque nós somos os descendentes dos escravos. Nós somos. Então, estas pessoas que têm esse histórico, que não tem herança, tem que ser distinto. Na verdade, tem que ser distinto para menos ofensivo. O que é mais ofensivo é uma pessoa com herança promovendo aí atitudes e ações para impedir a igualdade. Então nós temos aí a perspectiva de igualdade entre os homens que a democracia propõe. É uma perspectiva de igualdade no plano político, mas também é uma perspectiva de igualdade no plano econômico. Porque hoje, com as nossas reflexões, nós já percebemos que é impossível você ter igualdade política sem ter uma mínima igualdade econômica. Começamos com uma mínima, terminamos com uma máxima igualdade econômica. Porque é impossível que um latifundiário tenha o mesmo poder político que um pedreiro. A não ser que seja o Lula. Não é pedreiro, é industrial, né? É trabalhador mecânico. Pois bem, o que eu quero dizer é que o trabalhador assalariado ele pode alcançar esse poder político elevado caso se articule, né? E consiga aí se tornar uma exceção entre os trabalhadores, entre os torneiros mecânicos, e aí se tornar uma pessoa sindicalizada, e nesse processo ele pode alcançar aí junto com os seus companheiros, porque sozinho ele não é nada. E assim, nós vemos que é uma exceção, que na verdade o poder econômico político de um latifundiário, de todos os latifundiários, é muito maior que o poder econômico político de todos os torneiros mecânicos e de todos os pedreiros e de todos os professores do ensino médio e até do ensino federal, que são professores que têm um salário que não se compara ao preço desse latifúndio que foi herdado. Pois bem, então nós temos aí uma necessidade de transformação jurídica, temos uma necessidade de transformação das forças policiais. Eu lembro que em 2013 nós reivindicávamos aí que as polícias fossem desmilitarizadas, para que os trabalhadores policiais decidissem o seu serviço e não recebessem ordens.
porque essas ordens são vindas de cima para baixo do governador do estado, depois do secretário de segurança, etc, etc, e o policial acaba sendo obrigado a fazer o que não quer, e às vezes sob tortura. Tortura institucionalizada dentro da polícia militar, dentro do exército. E eles são pessoas, antes de serem militares, são cidadãos. E não há necessidade. Quem é que precisa do militarismo? Né? Se os cidadãos podem fazer, pessoas com direitos são preferenciais, no caso são preferidas. Nós preferimos pessoas com direitos do que pessoas sem direitos. Por que retirar direitos dos trabalhadores e assemelhá-los ainda mais a escravos? Só pode ser para que uma grande massa de trabalhadores fique na mão de uma minoria que lucra com isso. Estávamos fazendo esse debate e de repente começamos a ser perseguidos. Perseguidos e agredidos. Porque a filosofia propicia isso. Propicia o debate. E o Estado terrorista, os Estados terroristas propiciam a perseguição e o controle. Hoje eu vejo que um ponto que eu queria que ficasse é que há um controle sobre a vida social, há um controle sobre a vida política, há um controle sobre a vida econômica. O poder já percebeu que, controlando a capacidade dos indivíduos de fazerem amizades, eles podem manter essa instituição chamada família através de uma exclusão da coletividade, como uma célula mínima de reprodução da força de trabalho do indivíduo, reprodução do seu prazer de uma forma mínima, tornada institucional, institucionalizada e até reificada, ou seja, considerada natural. Sendo que o ser humano usa roupas. O ser humano não é um animal natural. Não só. Nós usamos câmeras de filmagem e depois assistimos isso na internet. Então nós temos aí essa contradição entre o novo, o velho, o antigo, o arcaico. Embora há muitas instituições, muitas dessas fraternidades que hoje controlam o mundo, cismam em bater na mesma tecla para poder manter as pessoas como há séculos atrás, para o controle social. Bom, o impacto na vida profissional de você ser perseguido, de você ser torturado, é terrível, porque você precisa fazer as denúncias e ao fazer as denúncias você não consegue emprego, tem dificuldade em conseguir emprego, você também tem problemas na sua saúde física. O impacto na vida pessoal, terrível, porque as pessoas estão com medo. A sucessão de desastres naturais que vão sendo impostos à classe trabalhadora, e quando não são desastres naturais, são desastres humanos, com bombas e guerras e etc. E isso é mantido ao longo da história.